Não precisou secar muito. No primeiro desafio de verdade que teve no Mundial, o Palmeiras dançou contra o Chelsea. De novo, não adianta. Tem que ser muito embaçado para ganhar esse tipo de competição. Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! E que golaço! Eu faço o lance de Miller. Olha o Miller batendo! Gol! 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 Bom, eu vou ter que evocar aqui o Romário. Eu peço até que vocês tirem as crianças da sala, porque eu vou usar um termo aqui para definir o tema desse vídeo, que é o seguinte: tem que ser muito pica de cachorro para ganhar mundial. Tem que ter bago roxo para ganhar mundial, né? Não tem como, né? A gente precisa ser meio chulo pra poder falar. São certas expressões que valem mais do que uma tese de explicando por que que não conseguiu, por que que o time do Abel Ferreira não fez isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer. Mas o que importa é isso, que o Palmeiras está fora e numa situação, no primeiro desafio grande que teve no campeonato, né? Porque pegou o Porto, todo mundo sabe, o pior Porto dos últimos anos. Exatamente, era um jogo ganhável. Pegou o Al-Ahly, que é o único time que ele ganhou em mundiais, né? O Al-Ahly. Depois o Inter Miami e Botafogo, que é um confronto local. Beleza, teve mérito, passou. Mas quando pegou o europeu, não aguentou. Ao contrário de quem? Do Três Cores, o malvadão Três Cores, que quando vai lá bate 3 vezes e sapeca as 3 vezes. É ou não é? Não é pra qualquer um, né? 100% de aproveitamento. Foi 3 vezes, ganhou as 3. Sempre com lances épicos, partidas memoráveis de seus maiores ídolos, né? Exatamente. E é muito difícil, e eu acho muito feio, né? A gente vê na imprensa hoje, desde que começou o Mundial, né? Essas análises dizendo assim, não, porque quando o São Paulo foi, só se retrancou. Quando o Internacional foi jogar com o Barcelona, só se retrancou. O Corinthians também, porque era o pior Chelsea que o Corinthians enfrentou. Gente, são outros contextos, outro período. E isso significa que os times brasileiros, inclusive o São Paulo, que se propuseram a fazer isso, de se defender, montaram um sistema defensivo muito bem feito. Perfeito. Né? Porque sabia que se tomasse um gol desses times europeus naquele jogo único, sabe, depois de remar tanto, é o chefão, é pra você completar, pra você zerar o jogo. Exato. Se toma um gol ali naquela partida, a coisa pode ir por água abaixo e não tem o mesmo gosto. Desculpa, mas não tem o mesmo gosto ganhar Libertadores, daí chegar no final e não ganhar o Mundial. E dentro desse contexto aí, o Palmeiras montou o Palmeiras estava idealizando muito. A imprensa pode dizer que não, mas os torcedores do Palmeiras estavam idealizando muito esse Mundial. E assim, eu imagino que deve ser muito... Eu imagino, né? Porque eu não sei, a gente nunca passou por isso, né? Que deve ser muito frustrante, porque o Chelsea não é esse bicho-papão também. E o Palmeiras, ao contrário dessas outras épocas aí, de vacas magras do futebol brasileiro e tal, o Palmeiras montou um puta time, ele gastou uma fortuna. Óbvio que não se compara ao que o Chelsea gasta. Mas o Chelsea não é o bicho-papão, ele tá longe de ser o melhor time europeu, né? A disputar o torneio. E você não conseguir, tipo assim, ganhar um jogo. Tipo, só mostra o quanto que os times, eu falo até de Corinthians também, que foi pica grossa, mago roxo contra o Chelsea, Internacional, todos os times que ganharam o Mundial contra os europeus, cara, mostra o tanto que eles são foda, né? Com certeza. E são feitos que até clubes considerados de menor expressão aqui pelo brasileiro, né? Mas são clubes com a camisa muito pesada mesmo assim, mas que, enfim, já não conseguem conquistas continentais há algum tempo, que é o caso do Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai, assim como o São Paulo, é tricampeão mundial. Entendeu? Então, é uma coisa que... Eles podem até falar, não, que não importa, que o Palmeiras está muito consolidado, que tem um trabalho, mas eu acho que estavam, como você falou, sim, esperando muito por esse... Talvez não pelo título, mas esperavam que a depender do caminho, que fosse, claro, se você pegar um PSG, um Bayern de Munique, como aconteceu com o Flamengo, pela frente, a coisa se torna mais difícil. Mas o Chelsea, acredito que eles acharam que fosse mais acessível, né? Mas eu também acho que houve um certo menosprezo em relação ao Chelsea, porque não é um time com tantos jogadores muito
conhecidos e consagrados, né? É um time de jogadores bem novos e... tá sempre trocando elenco, não é muito consolidado, mas assim, o Chelsea ele foi o 4º colocado da Premier League, que é o campeonato talvez mais difícil do mundo, né? Ficou atrás do Liverpool, campeão, atrás do Arsenal e atrás do Manchester City, do Guardiola. Aí depois veio o Chelsea. Então, é um trabalho também a ser exaltado. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea foi muito bem montado pra esse jogo. E eu até fiquei surpresa que eu achei que o tal do Cole Palmer... O tal do Cole Palmer, ele... Sabia que ele era bom, mas não esse cara tão é fera, inteligente. Ele é feríssimo, esse cara. Toda a bola que passava pelo pé... Sabe quando a jogada clareia? Todas as jogadas? Porque ele tinha inteligência pra parar, olhar. Ele tinha inteligência pra trocar de primeira e limpar um lance. O gol que ele faz... Que eu falo pra você, o domínio é tudo no futebol, o domínio é fundamento. Em um domínio, ele tira 3 jogadores do Palmeiras. O Palmeiras que é realmente muito bom na defesa, é muito bom pra marcar. Claro, tava desfalcado, mas, enfim. Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras, ele ainda deu azar, vou ser bonzinho com o palmeirense aqui na análise, porque o Chelsea, como ele apanhou do Flamengo, eu acho que eles entraram pra esse jogo do Palmeiras assim, a gente não vai passar vergonha de novo pra um sul-americano. Então a impressão que me deu é que eles estavam mais concentrados. E o tal do Palmer é brincadeira que esse cara joga. Eu não lembro de ter visto ele jogar assim e, que cara inteligente, né? E outra coisa, o palmeirense também não tem como reclamar, não. Porque foi sorte do Chelsea que a bola desviou. Quantos jogos o Palmeiras não ganhou nesses jogos decisivos? Porque é aquilo que a gente estava falando quando a gente estava vendo o jogo. O Palmeiras sempre leva o jogo no limite ali, né? Ele nunca abre uma vantagem muito grande... Nunca deixa o adversário abrir vantagem também, então ele tá sempre no limite ali para poder decidir o jogo num detalhe, né? E ele decidiu jogos a favor dele diversas vezes no detalhe. A bola desviava, o Volpi frangava, e o Breno Lopes, o Daverson na falha do Andrés Pereira. Aí agora aconteceu o contrário. Palmeiras que levou um azar, que a bola desviou e o goleiro, mais uma vez um goleiro pegando frango em final de Mundial, né? Coitado. Contra inglês. E agora tem que morder as costas, né? Porque daí é mais um Mundial que volta com uma campanha lutou, decepcionante. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Exatamente. É isso, né? Sentiu bastante lá, pra mim, os desfalques, né? Do Gomes e principalmente do Piquerez. Apesar de eu achar que o Vanderlan não é um mau jogador, eu acho que já faz um tempo que ele subiu... Não tá dando tanto resultado, não comprometeu diretamente o resultado, mas deu uma sofrida por ali. Mas não é Júnior Penta, não é Ronaldo Luiz, quem mais? Não é Fábio Santos, que ganhou pelo São Paulo e ganhou pelo Corinthians. Toninho Cerezo. Quem que era o lateral? Ceará do Internacional. Yarley. Infelizmente. Yarley, olha lá, entendeu? Olha as figuras que tinha. O Yarley ganhou no Inter e ganhou no Boca. É verdade. Pode isso? E aí, o que vocês acham? Você acha que o Palmeiras... Por que vocês acham que o Palmeiras não consegue? Você acha que tem esse peso psicológico também? Deve ter, né? Eu acho que tem. Eu acho que eu percebi nesses jogos... que até contra o próprio Inter Miami, eu percebi que eles entraram assim com mais nervosos do que você normalmente vê o Palmeiras entrar, mesmo em jogos muito importantes aqui de consumo doméstico e sudaca. É isso, gente. Não deixa de se inscrever, dê o like, né, que é muito importante, e comentar, beleza? Sobre esse jogo aí. E hoje é aniversário de 50 anos do Crespo. Parabéns, Crespo. E a gente encerra com a nossa participação, que tá muito frio. E aí, né, enfim, um beijo na alma. Tchau.